Muito bem, pessoal, estamos de volta. Mais um vídeo aqui do canal Rosa Luxo. Bom, pessoal, no vídeo de hoje vamos falar sobre corpo de carbono e corpo de silício, tá? Bom, pessoal, primeiramente eu já peço para você, primeira coisa, tá? Vou pedir encarecidamente, deixe seu like, inscreva-se no canal se você não é inscrito, tá? E, se possível, compartilhe esse conteúdo, que é muito importante, tá? Então vamos lá, pessoal, eu vou fazer uma leitura aqui, né? Como sempre, algum vídeo eu faço, e depois nós vamos formular uma ideia aqui. Tamo junto? Então vamos lá, eu vou falar primeiramente, fazer uma leitura sobre o corpo de carbono, que atualmente é o nosso corpo físico tridimensional que nós temos hoje, né? No atual estado que estamos, tá? E depois eu vou falar sobre o corpo de silício, e a gente vai formular uma ideia aqui, algo interessante, que é relacionado justamente à nossa evolução. Qual que é o objetivo do ser humano na sua evolução, o que ele tem que fazer, onde ele pode chegar, no que ele pode se transformar, o que seria a salvação que a Bíblia fala, ou a ascensão que os espiritualistas, esoteristas falam, ou a própria transmutação, né, que é dito em Dáquila. Então, somando tudo, leva a um sentido do que eu pesquisei e achei que eu vou ler para vocês. Estamos juntos? Então vamos lá. Corpo de carbono. Composição, tá? Baseado no elemento carbônio, que é a estrutura fundamental da vida na Terra. Função: permite a experiência humana com limitações sensoriais e percepção linear do tempo, tá? Então a gente tem uma limitação sensorial, limitada aos 5 sentidos, e a percepção limitada do tempo, que é a nossa percepção atual do tempo hoje, tá? Características: sujeito ao envelhecimento, doenças e restrições materiais. Então esse corpo aqui de carbono, né, ele está sujeito a essas questões aqui. Consciência voltado para a experiência dual, bem e mal, tá? Então a gente tem a percepção aqui sobre o que é bem e o mal. A gente não tem um outro nível de percepção da realidade em si, até mesmo sobre essa questão, tá? Certo ou errado, aprendizado por contraste. Então assim, a gente sempre vai ver nessa ótica, certo ou errado, bem e mal. Questões como bem maior, essas questões não se aplicam muito hoje ao nosso entendimento aqui, estando na terceira dimensão, tá? Então vamos lá, vou passar aqui para a gente poder ver sobre o corpo de silício, tá? Vamos lá, corpo de silício. Composição: associada ao silício, elemento que tem propriedades cristalinas e condutoras, tá? Para você ter uma ideia, pessoal, é dito nas mitologias antigas e nos conhecimentos e até em estudos lilariais que o domo do nosso planeta, o cinturão de Van Allen, essa estrutura é feita de silício. Então, esses elementos, essas propriedades que tem um espaço, que tem essa propriedade do silício, também seria esse corpo de silício, o corpo de seres angelicais, o corpo de seres celestiais, tá? Densidade: mais sutil e leve, relacionado a dimensões superiores, 4D, 5D ou mais, tá? Então quarta dimensão, quinta dimensão para cima, tá? Função: facilita maior conexão com o campo energético, comunicação telepática e consciência expandida. Exatamente. Então é o corpo evoluído, né? Tá dizendo aqui. Não regenera, não degenera, né? Corpo de luz, então ele vira luz mais facilmente, e consciência expandida. Então eu acho que questões como usar 100% da capacidade do cérebro ou algo assim da mente, com esse corpo é possível, tá? Não sei se com o corpo de carbono é possível. Características: resistente à degeneração, atua como corpo de luz ou veículo de ascensão, tá? Consciência unificada, sem julgamentos, com percepção multidimensional, ou seja, o corpo de silício enxerga várias dimensões ao mesmo tempo, tá? Realidades, dimensões paralelas, enfim. É outro nível, pessoal. Multidimensional, então, percepção multidimensional e interconectada. Cara, parando para analisar aqui, fazendo essa leitura, a percepção que eu tenho hoje nós temos esse corpo aqui de carbono, tá? Que é um corpo limitado da terceira dimensão. É um corpo que sim, outrora, ele poderia ser mais evoluído, ele poderia ser mais com mais capacidade. Na verdade, ele foi projetado para
ter mais capacidade. Essa é a grande graça. Aqui não estava dizendo, mas esse corpo aqui poderia sim ter o mesmo nível de um corpo de silício ou até mais, porque esse corpo aqui ele tem propriedades biológicas, ele tem a questão das emoções também, que eu acabei esquecendo de abordar aqui, que nós temos isso, as emoções aliadas a esse corpo de carbono daria esse salto de evolução maior. Mas hoje sabemos que, devido à manipulação feita por seres de fora, de outros mundos, manipulando o nosso DNA, a nossa genética, acabou com esse corpo ficando muito limitado aos 5 sentidos, hélices de DNA, conhecido como DNA lixo, a gente usa aí só um pedaço do nosso DNA, o outro está desativado, então realmente temos esse corpo aqui, né, degenerado. Então é o que eu posso falar para vocês. Hoje carbono, corpo de carbono, que é o nosso corpo, né? É um corpo biológico. Esse corpo aqui serve para acoplamento de espírito. Então, por exemplo, quando você nasce lá na gestação, é acoplado o espírito nesse corpo, o sopro de vida, e forma-se uma pessoa ali, né? Então o espírito ele é acoplado no nosso corpo. E a alma também, que a alma é uma centelha divina de seres universais, de seres celestiais, que também é acoplada junto com o espírito ali nesse corpo aqui. Então ele é um corpo, apesar de estar degenerado, ele tem capacidade de suportar uma alma e espíritos de outras realidades, de outras dimensões, enfim. Então é o corpo de carbono, tá? O corpo de silício, como foi falado aqui, ele já é um corpo evoluído. Ele é um corpo de um ser celestial, de um ser universal, de um ser dimensional, cósmico, tá? Então ele tem capacidade multidimensional, ele não envelhece, ele vira luz. Essa questão de virar luz também, ele domina ali, ele não está limitado a espaço-tempo e nem às leis desse universo. Então ele pode se locomover livremente no ar, ou seja, voo, capacidade de voo. Teletransporte, então ele enxerga outras dimensões, então ele também tem a capacidade de realizar teletransporte. Dentre outras coisas, manipulação de elemento, de matéria, tá? Se ele utiliza ali 100% de capacidades, aqui está dizendo aqui, ó, maior conexão com o campo energético, comunicação telepática e consciência expandida, exatamente. Comunicação com o campo energético, a energia das coisas, consciência expandida, e é isso aí, tá? Então ele vai fazer ele tem essa facilidade sim de teletransportar entre dimensões, até abrir portais. O corpo de silício, um ser de corpo de silício, ele consegue ali abrir portal. Ele não precisa de maquinário, ele não precisa de tecnologia, seria para abrir portal. Ele não precisa de tecnologia para gerar ali um tipo de energia, seja lá para qual fim for, tá? Então é um corpo muito poderoso, tá? O corpo de um ser desse aqui, de silício. E aonde que eu quero chegar com isso tudo? O que isso tem a ver com o vídeo? Cara, assim, o que a religião ensina? Que após a morte, se tivermos boas condutas aqui, né, tal, é aí que entra a graça da coisa, tá? O que seria a salvação que a religião ensina? Será que a salvação não é uma evolução? Não é uma ascensão? O objetivo do ser humano não seria passar do corpo carbono para o corpo silício? Só que a diferença é que foi confundida essa questão com você precisa morrer para passar para o corpo mais evoluído, só após a morte. Porque é dito também pelos esotéricos que quando o espírito se liberta do corpo, existe um corpo lá esperando na criogenia ou lá suspenso, e o espírito volta para lá. E ou seja, esse corpo serviria só para uma experiência na Terra. Mas será mesmo que é isso? Ou será que esse corpo aqui não tem a capacidade de passar por uma evolução? Há várias possibilidades, né? De passar por um processo aí de alquimia, de transmutação e ser silício. Será que não existe a possibilidade? Será que não é esse o ensinamento? Ou será que esse não é o objetivo de diversas pessoas aqui? Diversas pessoas teriam a capacidade de fazer o seu corpo passar por um corpo evoluído, um corpo de luz, um corpo de silício. Cara, isso é muito interessante. Imagina as possibilidades que você teria, né? Com um corpo desse. Não envelhecer mais, não morrer mais. E aqui, tudo que está dizendo aqui é um corpo poderoso. É um corpo de um ser celestial. Se virar um ser celestial, se virar
um ser cósmico, dimensional, transitar entre dimensões, entre realidades. Claro que, tipo assim, cara, você pode falar assim, mas isso vira loucura. Mas faz sentido, cara. Isso aqui é um resumo científico. O corpo de carbono não existe, o corpo de silício também existe, tá falando. É só você pesquisar. Todas essas possibilidades, elas existem. Então por que isso aqui seria uma loucura? Por quê? Né? Então, cara, assim, é algo muito interessante isso aqui sobre o corpo de carbono, o corpo de silício. É algo pra gente dar uma refletida e entender que, cara, existe um propósito muito grande para nós. Existe uma evolução aí, toda essa questão que está acontecendo com o planeta, ondas moduladoras, todo esse frequenciamento gama, táquio, até Nibiru mesmo, essa onda de energia Nibiru que está adentrando o nosso planeta, também está causando transformações, mutações no corpo. Então quem garante que algumas pessoas ou muitas pessoas, no tempo final que eles falam que é arrebatamento, mas não seria arrebatamento, seria uma ascensão final, uma evolução final, estaria esperando o ser humano, será? Será que pessoas se transformariam em Deus e anjos e transcenderia? Não seria uma transcendência também? Transmutação, transcendência, ascensão, evolução e salvação. Olha só quanta palavra, quantas nomenclaturas que levam ao mesmo fim. Uma evolução final do ser humano. O que você acha disso? É isso, pessoal. Temos os canais parceiros, tá? Dê uma olhada aí. Temos o meu e-book, Os 9 Passos para uma Evolução Acelerada. Os canais parceiros falam desses assuntos e outros assuntos mais aprofundados. Se você tem dificuldade em mexer com o YouTube, criar um canal de corte de vídeo, um canal que você vai produzir conteúdo, fazer lives, fazer propaganda. Se você também quer usar outras redes sociais como Instagram, Facebook, me chama aí no contato do WhatsApp, troca uma ideia comigo, tá? Se você quer ter ideias também, eu posso formular ideia para você criar o seu projeto, propagar informação, levar informação para frente, seja lá de conteúdo qual for, e ao mesmo tempo que você leva informação, ajuda outras pessoas a expandir suas mentes, você pode monetizar, ter a possibilidade de ter a monetização, ok? Troca uma ideia comigo. Também tem o treinamento aí, YouTube Dimensional do Renato Rossi, dê uma olhada, totalmente preço acessível, tá? O valor assim, porque você vai aprender, cara, é coisa minúscula, tá? Então dê uma olhada aí também, e é isso aí, tá? Então, vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, valeu!